Mentiram pra você. Te disseram que você só precisaria encontrar o equilíbrio entre vida pessoal, trabalho, amigos, hobbies, saúde, relacionamentos, que tudo na sua vida se resolveria como um passo de mágica, não é mesmo? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, cara. Quantas pessoas realmente bem-sucedidas, aquelas que você admira, elas vivem com equilíbrio? Ou melhor, quantas delas chegaram onde chegaram vivendo com equilíbrio? A verdade é dura, meu amigo. O equilíbrio, como a gente conhece, nunca levou ninguém a lugar nenhum. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar o que realmente funciona, porque você deve parar agora de buscar o equilíbrio na sua vida. O primeiro ponto é a gente tentar entender o que é esse tal de equilíbrio. Porque quando a gente fala de equilíbrio, o que a gente está querendo dizer em forma prática, né? Pô, eu vou cuidar da minha saúde, eu vou cuidar do meu lazer, eu vou cuidar do meu trabalho, eu vou cuidar da minha família, eu vou cuidar dos meus amigos, eu vou cuidar dessas relações como um todo. Então a gente tende a querer dividir ao longo do dia horários específicos para cada uma das coisas. Então a gente vai cuidar da saúde, então eu vou dedicar uma hora para ir para academia. A gente vai cuidar do, digamos, do lazer, eu vou separar 1, 2 horas por dia aqui para ficar de boa. A gente quer descansar, então, pô, 8 horas para descansar. A gente vai cuidar da família, dos relacionamentos, então, pô, umas 3 horinhas para isso, trabalho mais umas 8 horas. E esse é o conceito, né, de equilíbrio. A gente viver com uma vida equilibrada, a gente viver com uma vida onde a gente tem essas horas comportadas, dividindo bem as coisas. Então a gente não faz muito de uma coisa, a gente faz um pouquinho de cada uma para manter tudo no eixo. Com a ideia de que a gente vai conseguir evoluir o suficiente, a gente vai conseguir avançar o suficiente, ou fazer coisas melhor de uma forma suficiente, a qual a gente vai avançando na vida. Todo mundo tem como intenção avançar na vida, né? Então, fazer com que o amanhã seja mais fácil do que pelo menos é hoje, né? Só que, cara, como exemplo concreto, quantas pessoas você conhece que realmente vivem assim? Pessoas que alcançaram aquilo que você quer alcançar. E aí eu vou fazer um detalhe para você, eu quero que você pense num negócio. Não só pessoas que vivem hoje do jeito que você quer viver, mas pessoas que chegaram aonde você quer chegar, vivendo desse jeito. Porque a gente tende a não considerar os fatores que fizeram aquela pessoa chegar aonde ela chegou. Apenas considerar os fatores que ela faz hoje. Então, se a gente vê um cara que a gente admira pra caralho, o cara tá voando, fazendo dinheiro pra cacete, e tá forte, tá bem, o cara é inteligente, e a gente tende a olhar para o que ele tá fazendo hoje para querer comparar com o que nós precisamos fazer para chegar lá. Né? Faz sentido. Só que a gente precisa entender que aquilo que ele faz hoje não é necessariamente aquilo que ele fez para chegar lá. O que ele fez para chegar lá pode ter sido algo totalmente diferente do que ele fez, do que ele faz hoje. Então, quando a gente pensa no cara, o que é a apoteose assim da alta performance, são os atletas, né? Então, são os atletas. Hoje em dia ficou caracterizado esse negócio de empresário e alta performance, mas cara, vamos falar de atleta, tá? Pega um esporte que você quer, vamos falar de atleta. E quando você pega um atleta, que os caras são basicamente a epítome da disciplina, né? Porra, esses caras são foda, são disciplinados, por quê? Porque eles fazem muito de uma coisa só e fazem quase nada de outras coisas. Esses caras vivem em um total desequilíbrio. E qual é o ponto aqui? Assim como os empresários, assim como os atletas, viver nesse desequilíbrio é o que faz com que eles consigam injetar tempo e esforço suficiente numa tarefa para que essa tarefa possa se desenvolver, para que você possa ficar melhor naquela tarefa. No caso, ele ficar melhor naquela tarefa. Então imagina se um atleta decidisse ter equilíbrio. E, pô, eu vou ficar aqui, vou treinar 3 horas, eu vou descansar, tenho que descansar, eu vou ficar com mais umas 4 horas de lazer, e eu vou também dedicar mais 3 horas para minha família, mais 3 horas para o estudo, mais 3 horas para não sei o quê. E, cara, no final das contas, esse cara não consegue se desenvolver, porque ele precisa de um alto grau de envolvimento, uma relativa obsessão pela atividade que ele quer desenvolver. E se esse atleta não, então, dedica um tempo suficiente para isso, ele não consegue. Só que qual que é o ponto principal aqui? O dia só tem 24 horas, cara. Então, se você dedica, digamos, um tempo de forma fragmentada para um monte de coisa, você não consegue avançar em porra nenhuma. Por isso que o equilíbrio é uma mentira, cara. O equilíbrio é papo de quem já chegou aonde quer chegar e, de fato, consegue, então, se despreocupar de certas coisas. Vamos lá. O cara quer fazer grana, o cara quer botar dinheiro no bolso. Aí o cara leva a vida que ele tem que levar para conseguir colocar esse dinheiro no bolso. E quando ele consegue colocar o dinheiro que ele quer botar no bolso, digamos, o dinheiro do foda-se, né? O dinheiro do, pô, vou parar de me estressar com as coisas. Sei lá, bote a cifra que chegar na tua cabeça. Vamos botar que é 1 milhão. Vamos botar que é 1 bilhão, então, pra ficar mais abstrato ainda. Quando esse cara chega no 1 bilhão,
Um bilhão como se fosse um exemplo palpável, né? Mas quando esse cara chega num bilhão, cara, isso não é mais preocupação para ele, tá? Então, quando a pessoa chega naquela cifra que ela queria chegar, aquilo não se torna mais um problema. Então, ela não tem que mais se preocupar com aquilo. Ela não precisa mais passar pelos perrengues e fazer tudo que ela fez para chegar naquilo. Só que até ela chegar naquilo, ela precisa, então, viver obsessivamente atrás daquilo. E é claro, isso também depende do tipo de vida que você quer viver, cara. Porque, ao mesmo tempo, para mim, viver a vida toda de forma desequilibrada, a vida toda de forma obsessiva em busca de alguma coisa, que eu nunca alcançarei, é um problema. Pelo menos na minha visão é um problema. Se você acha que é bom isso aí, beleza, tranquilo. Mas para mim é um problema. Então, eu, por exemplo, hoje eu vivo uma jornada que é muito mais dedicada ao trabalho. E com isso eu percebo que eu tenho que deixar o meu casamento um pouquinho de lado, eu tenho que deixar a minha família, o resto da minha família, então, também um pouquinho mais de lado, meus amigos um pouco mais de lado, lazer também um pouco mais de lado. Por quê? Porque eu estou imerso no trabalho, neste exato momento. Daqui a 5 anos eu espero que não seja assim. Daqui a 5 anos eu espero muito estar vivendo esse equilíbrio, cara, que todo mundo fala que tem que ter. Então, com um tempinho pra cada coisa, tranquilinho. Mas, cara, eu sei que agora não é a hora. Por que agora não é a hora? Porque, cara, as pessoas não conseguem construir coisas relevantes sem obsessão, sem entrar numa atividade e dedicar um tempo suficiente para que aquilo se materialize, para que as coisas aconteçam, para que ela evolua naquela atividade, fique melhor e aí sim conquiste mais. Então, enquanto você continuar vivendo, cara, buscando esse equilíbrio, as coisas não vão avançar. E aí você tem que pensar, eu gosto de pensar numa coisa que é como se fosse mentalidade de atleta mesmo, tá? Por quê? O que eu chamo de mentalidade de atleta? Imagina que o atleta ele tem um tempo útil, uma vida útil, né? O atleta, então, ele consegue performar bem por 10 anos e depois acabou. O que ele fez está feito, o que ele não fez, não fez. Então você pega um jogador de futebol, aí pega o Ronaldo Fenômeno, então. Porra, o que ele fez durante os 10 anos, 12 anos, 15 anos de carreira dele, cara, é aquilo. Colocou ele naquele patamar de agora, que ele tá hoje. Que ele não precisa mais fazer aquilo. Mas entende qual que é o lance? Se ele tivesse levado a vida na tranquilidade, se fosse um atleta, cara, que sei lá, não tivesse. É claro, tem outras coisas como talento e coisas que envolvem isso, né? Mas sempre consegui entender o exemplo. Essa questão da vida de atleta, da mentalidade de atleta que eu quero passar pra você é o seguinte: o cara tem 10 anos pra fazer tudo que ele consegue fazer de melhor pra aquilo. Então, velho, por isso que os caras não estudam, por isso que os caras não têm lazer nenhum que não seja o esporte. Os caras só falam do esporte, os caras só pensam no esporte, os caras dormem pensando, acorda pensando, caga pensando, come pensando, é tudo isso fazendo para aquilo, cara. Tudo que ele faz na vida dele é em volta daquilo. Ele dorme na hora que tem que dormir por causa do esporte, ele come o que ele tem que comer por causa do esporte, ele descansa o que ele tem que descansar por causa do esporte, ele treina o que ele tem que treinar por causa do esporte, ele faz a fisioterapia, faz a recuperação, tudo por causa do esporte. Por quê? Porque depois de 10 anos, velho, acabou pra ele. O que ele fez, fez. O que ele não fez, não fez. O que ele plantou, tá plantado. O que ele não plantou, acabou. Então, esse cara se desequilibra por 10 anos para que ele possa viver outros 40, 50 anos, cara. 60 anos, na tranquila. No equilíbrio, então, na boa. Dando tempo pra família, dando tempo pros amigos, lazer, e aí faz o que quiser fazer. Entende qual é a grande questão aqui, cara? É você pensar o que, se você, para você hoje, é melhor dar um gás no presente e viver com um futuro mais equilibrado. Ou se você quer ficar, então, vivendo o equilíbrio o tempo todo, só que você vai ter que ficar vivendo esse equilíbrio até o final da vida e mesmo assim, às vezes, não pode não dar certo, entendeu? É garantido que se você se esforçar, você vai alcançar o resultado que você quer? Não, não é garantido. Mas é garantido que se você não se dedicar para aquela porra, aí sim você não vai alcançar resultado nenhum. Entende? Então, por mais que não seja garantido o sucesso chegar através do esforço, é garantido que o fracasso vai chegar se você não se esforçar. Beleza? Então, se você, pra você tá tudo bem essa troca, não, pô, cara, eu quero viver com equilíbrio o tempo todo. E pra mim, tudo bem, eu ficar me esforçando, eu ter que dar um puta gás até o final da vida e, sei lá, trabalhar até meus 100 anos. Tá tranquilo, pra mim tá sossegado. Se você acha isso, cara, tranquilo, pra você tá ótimo, tá ótimo, a sua vida é sua, sei lá. O problema é você viver iludido achando que se manter uma vida equilibrada, achando que viver o equilíbrio vai fazer com que você tenha resultados os quais você já não tá tendo hoje. Beleza? Então, como um elemento prático aqui, cara, eu quero que você pense. Escolha uma coisa que você quer realmente avançar. Uma coisa só. Pode ser o trabalho, pode ser a saúde, pode ser a alimentação, pode ser o treino, pode ser a leitura, o que você quiser na sua vida. Pô, eu quero dar um gás nisso aqui, quero melhorar isso aqui que eu sei que não tá legal. Escolha uma dessas coisas, uma só, tá? Pra você focar nisso pelos próximos 14 dias.
E o que você vai fazer? Você vai entender quais as outras coisas que você não escolheu, você só escolheu uma, né? Quais as outras coisas você vai ter que sacrificar um pouco, ou bastante, ou em algum grau, para que aquela coisa possa ser direcionada. Sei lá, pô, Rodrigo, eu escolhi trabalho, cara. Quero dar um gás aqui, os próximos 14 dias eu vou dar um gás no trabalho. Beleza. O que que eu preciso sacrificar para me livrar mais tempo e mais disposição para trabalhar? Porque no final das contas, cara, para mim o equilíbrio ele não é você equilibrar todos os pratos ao mesmo tempo e não deixar nada cair, não. É o seguinte, o equilíbrio para mim é você fazer o mínimo das atividades adjacentes que te permita não fuder com a tua vida. Porque para mim também não vale a pena você dar um puta gás no trabalho e você ficar diabético. Pra mim não vale a pena. Então, sei lá, você dá um puta gás no trabalho e a sua mulher te largar. Você não dá atenção pra ela. Seu casamento foi pro saco. Pra mim não faz sentido. Então é você fazer o mínimo das outras coisas. Então, qual que é o mínimo que você tem que fazer pra sua mulher não te largar? Pra tua mulher não te trair? Qual que é o mínimo que você tem que fazer pra você não ficar diabético? Pra você não ficar com 40% de percentual de gordura? Mórbido. O que você tem que fazer? Qual que é o mínimo que você tem que fazer? Pô, o mínimo que eu tenho que fazer, cara, é almoçar e jantar com ela. O mínimo que eu tenho que fazer, cara, é passar aqui 3 horas no final de semana com ela. Levar ela pra passear. Beleza, então você vai fazer isso aí. Mas agora todo o resto das coisas, você dedica esse tempo focado para aquilo que é de fato a sua obsessão, para aquilo que vai fazer você avançar. Entendeu? É como se, ao invés da gente estar pensando em equilibrar tudo do mesmo jeito, o que eu tenho que fazer para o resto das coisas não desmoronarem enquanto eu tô buscando, tô mirando lá, tô buscando aquele objetivo. Beleza? Então você vai escolher uma coisa para você focar e o resto das coisas que você não vai focar, que você vai tirar tempo daquilo para colocar na atividade principal. Por 14 dias, tá? 14 dias não vai mudar a sua vida, 14 dias não vai ser o resultado máximo que você vai ter na sua vida. Caralho, agora eu mudei minha vida. Em 14 dias fazendo isso, eu vou ter um resultado que vai me poder deixar viver com equilíbrio pro resto da vida. Não, não é isso. Mas em 14 dias você vai perceber a diferença que você está conseguindo avançar naquilo que você escolheu, quando comparado com os últimos meses ou com os últimos anos que você está tentando viver no equilíbrio, tá? E com 14 dias você vai ver, puta que pariu. Eu dei esse gás de 14 dias aqui, de 2 semanas, e eu consegui avançar pra cacete aqui, cara. Muito mais do que eu tava fazendo, dando aquele gásinho meia bomba que eu tava. E aí sim, você rever, pô, será que é isso aqui mesmo que eu quero me dedicar? Será que esse é o momento? É pra isso mesmo que eu vou? Então eu vou acelerar nisso. E aí você vai manter essa estrutura até onde você achar que tem que manter. Até onde você chegar no seu objetivo, seja lá ele qual for. Beleza, meu querido? Então é isso. Faça esse exercício, é muito bom. Quando eu fiz isso aqui a primeira vez, eu falei, puta que pariu. Realmente, esse negócio de dar o gás em alguma coisa, cara, faz com que mensuração de resultado seja totalmente diferente. A gente consiga colher muito mais resultado com muito menos tempo. É como se a intensidade distorcesse o tempo ali de execução. Então, se você. Cara, é um outro exemplo, ó, olha só um outro exemplo prático aqui. Você pode escolher aprender inglês durante 5 anos numa escola de inglês. Você se matricula, você vai lá 1, 2 vezes por semana, 1 horinha de aula, 5 anos você aprender inglês. Tá? Ou você pode fazer um intercâmbio de 3 meses nos Estados Unidos, ou no Canadá, ou na Inglaterra, ou em outro país que fala inglês, e com conhecimento básico, você cai de paraquedas lá e, bichão, você vai estar se virando. Eu tenho certeza que ao final dos 3 meses, você vai estar muito mais apto a dialogar em inglês do que. É claro, se você fizer da forma correta, né? Então, tentar não falar português o máximo possível. Enfim, fazer a parada como tem que ser feita, né? Não ir para os Estados Unidos para viver numa república com um monte de moleque brasileiro falando português. Aí não vai adiantar porra nenhuma. Mas se você cair lá de paraquedas, digamos que alguém te jogue hoje lá nos Estados Unidos. Conforme você entrou lá, jogaram lá. Você tem que se virar. Bicho, você aprende. Você consegue. Em 3 meses você tá melhor de inglês aí do que 5 anos de CNA, de CCAA, de física, sei lá, de qual outra porra aí. Beleza, meu querido? Mas é isso aí. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar dos outros vídeos que estão aparecendo aqui na tela também. Deixa um comentário. Quero saber o que você vai se dedicar, cara. Qual que vai ser essa uma coisa, essa única coisa que você escolheu aí para dar esse gás nos próximos 14 dias. E se você gostou também, se inscreva no canal e deixe o like. Beleza, meu querido? Tamo junto e até a próxima.